Gente, só um instante, eu estou tentando restabelecer, só um minutinho, tá bom? Tá, aceito aqui, professora, doutora Gisele, o convite. O inverso está aceito aqui. Aí, Agora deu certo. Eu não perfeito. sei o que aconteceu, travou aqui, e daí eu não conseguia mais entrar, não conseguia mandar a solicitação nem nada. Me ouvem bem? Perfeito, professora. Bem na hora da novidade, então, né, da questão Pois das é, telas, caiu. Então, só para dar um bem na suspense, assim, para o pessoal ficar mais ansioso, mas enfim. Qual é a novidade, né? Era uma luta antiga que a gente tinha, porque qual é a questão? O INSS tem vários sistemas, e essa acaba uma dificuldade que a gente tem nas tratativas administrativas. Porque a gente tem o meu INSS, a gente tem o INSS digital, a gente tem o SISREC, o sistema de recurso, o SISREC, né, o e-recurso, enfim, já mudou de nome também. Daí a gente tem o SAT, a gente tem o Prisma, a gente tem o Plenos, a gente tem o GET, a gente tem, enfim, não falta nome e sigla, porque advogado previdenciarista adora uma sigla também, é DIB, é NB, né, SB, RMI. Mas esses sistemas, muitos, o que acontece? Eles não se conversam tanto e a gente não tem hoje no meu INSS do cliente, que já é o sistema mais avançado, é o sistema que está interligado com o Gov, né, que recebe as informações para o CNIS, ele não tem acesso a alguns dados relativos, por exemplo, às revisões dos benefícios, aos complementos positivos mais antigos e várias informações que estão no sistema Plenos, que é o sistema antigo, que é aquele sistema que a tela verde, tela preta, né, que é aquele quase um DOS, assim, sabe? Que os servidores muitas vezes têm que entrar nele também para obter certas informações. O sistema Plenos, ele está saindo do ar, né? A gente sabe que é um sistema que não está mais sendo desenvolvido e as informações estão migrando, mas essas migrações elas vão aos poucos, de acordo com o cronograma da DataPrev, e a gente não estava tendo acesso já há algum tempo a algumas telas muito importantes, por exemplo, RevCit, RevInf, os dados das revisões em que houveram pagamentos, em que a gente teve alteração, dados de complemento positivo, os dados de pagamento, assim, algumas coisas de PAB também, enfim, um monte de detalhes que são importantes em algumas análises que a gente não estava conseguindo acessar. O que aconteceu então? A gente vinha conversando já lá no INSS para que fossem restabelecidas as entregas dessas telas, porque depois da LGPD, a gente teve um entendimento que as telas não poderiam mais ser entregues. E a gente vinha dizendo, bem, mas tudo bem você não sair divulgando os dados, mas se a própria pessoa, dona dos dados, quer ter acesso aos seus dados, ela tem direito a ter acesso aos seus dados. E a gente, numa reunião muito, muito importante esse mês, dia 18, a gente teve uma reunião com a Diretoria de Benefícios e Atendimentos, com o Dr. André Félix, que é o diretor, e também estava presente o Dr. Glauco, que é o presidente do INSS. Eles se comprometeram em fazer um ofício esclarecendo, né? Porque não havia uma normativa proibindo. Houve em algum momento uma manifestação da diretoria de benefícios dizendo, olha, a gente sugere, né, aconselha a não entregar. E daí virou regra, e daí inclusive tinha uma lenda urbana, porque dizia que tinha parecer de algum lugar, e esse parecer nunca surgia em lugar nenhum, que impedia essa entrega, né? E daí a gente conseguiu, foi publicado ontem até, um ofício circular da DIRBEM, da Diretoria de Benefício e Atendimento, esclarecendo aos servidores que a tela sim deve ser entregue. E essa tela, ela pode ser entregue como? Ela pode ser entregue no atendimento presencial ou online da advocacia, também pode ser entregue ao cliente no atendimento presencial nas agências, mas ela também pode ser solicitada mediante o pedido de cópia de processo, onde você coloque lá uma petição dizendo eu quero a tela tal, eu quero a tela tal, eu quero a tela tal. Então, principalmente agora que a gente está tratando de revisões, quando a gente trata da revisão do teto, quando a gente trata das revisões agora da revisão da vida toda também, muitas vezes a gente precisa saber
se já teve alguma revisão, porque essas revisões, elas não são só as revisões decorrentes de lei, elas também são as revisões, por exemplo, teve um tempo especial que foi incorporado por causa de uma ação judicial, né? Teve um tempo rural que foi adicionado. Todos esses detalhes a gente precisa saber para avaliar o caso, para saber se a pessoa teve alguma alteração, se recebeu algum pagamento de complemento positivo, enfim, vários detalhes para quem trabalha com revisão que sabe que é importante. Tem a questão também das telas de laudos, que também foi uma vitória da IMAIS do ano passado, né, 2022, onde a gente conseguiu o restabelecimento da entrega de laudos, inclusive de uma forma mais automatizada. De vez em quando dá um probleminha, mas a gente vai lá, pede, eles estão restabelecendo, né? A gente teve um probleminha agora em março, na entrega desde fevereiro, final de fevereiro até meados do final de março, que os laudos ficaram, que é um robozinho que roda e faz a subida, né? Pega de um sistema e joga para o outro. Só que ele deu um problema ali, não estava rodando direito, ficamos ali quase um mês sem a entrega dos laudos, mas agora já está restabelecido. A gente ainda está tendo algum problema nos laudos assistenciais e sociais, né? Mas isso a gente está trabalhando para ver se a gente consegue restabelecer e organizar melhor, porque às vezes a gente pede a cópia do laudo, indica que a gente quer o laudo social e isso não está sendo juntado ali no processo. Que é o desafio de ter um monte de sistema, né? Então, assim, os sistemas não tá tudo dentro do meu INSS. Daí o INSS tem que fazer alguma logística para que ou um servidor retire de um, passe o print, coloque no outro, ou para que um robozinho, alguma automatização faça essa conexão entre sistemas, essa disponibilização dos dados. As telas ainda são entregues de forma mais manual, então você vai pedir pessoalmente, né? Seja no atendimento virtual, no atendimento presencial, ou você vai pedir pela cópia de processo, mas o servidor vai colocar lá essas informações. Assim como a gente também está pedindo pela cópia de processo os laudos assistenciais, né? Os laudos também da reabilitação, né? Esses laudos de reabilitação também tem que ser pedidos lá. As informações da reabilitação também são informações que a gente tem disponíveis em algumas telas, então é importante que a gente faça esses pedidos de tela ali. Com esse novo acesso às telas, a gente tem, sem dúvida, um fortalecimento da transparência e do acesso à informação dentro da nossa autarquia, que é o INSS, né? E é muito legal quando a gente vê essa colaboração interinstitucional, INSS, advocacia, procuradoria trabalhando juntos, e o Ministério da Previdência também. Foi muito legal a gente voltar a ter um ministério próprio, né? Porque quando a gente começou 2019, a gente era um puxadinho lá do Ministério da Economia. E pensa, a gente botar um monte de economista para pensar no social, às vezes não sai muita coisa boa dali, não, né? Então, a gente volta a ter uma análise mais do previdenciário como uma individualidade de matéria, né? Com todas as suas peculiaridades. A gente tem, sim, muita irmandade com o direito do trabalho, mas a gente tem um caráter diferente na avaliação e na análise do nosso direito. Então, eu acho muito legal, eu acho que é comemorável que a gente tem agora o nosso ministério, tem um ministro dedicado à nossa matéria, a terminar as filas, a dar andamento, a efetividade do direito social e também essas discussões que estão sendo retomadas na questão da reforma, principalmente com relação à pensão por morte, à aposentadoria por invalidez, aos prejuízos que os novos cálculos trouxeram, e lembrando que aquelas mudanças elas foram transitórias. Por quê? Porque a própria emenda diz, até que lei venha a tratar da matéria, você usa essa regra aqui. Até que lei venha a tratar, você usa isso aqui. Então, tudo que está lá pode ser mudado, sim. O governo que fez essa mudança já sinalizou nesse sentido. E o que a gente precisa agora é se debruçar sobre as matérias e realmente ver se tudo que mudou é aquilo que a gente quer daqui para frente. E eu tenho dito muito e ressaltado muito que um dos pontos assim, que eu acho complicadíssimos é o artigo 19E do decreto 3.048, que foi trazido pelo decreto 10.410. Hoje, inclusive, estava falando com o Dr. Tiago Kidrick sobre esse assunto. E o quanto ele deixou desatendido o trabalhador de carteira assinada, o nosso trabalhador brasileiro, aquele que tem uma renda baixa, que recebe abaixo do salário mínimo, porque reduziu carga horária para poder manter o emprego, porque acaba não conseguindo, né, um emprego com uma remuneração tão alta, está aceitando trabalhar por menos do que o salário mínimo.
e essa pessoa se quer manter a qualidade de segurado ou ter a qualidade de segurado está tendo, né? O 19E, ele foi muito, muito danoso ao trabalhador de carteira assinada, que a gente já sabe que a gente tem toda a questão da pejotização, a gente tem a questão, né, da dificuldade de ter uma carteira assinada, muitas vezes, e esse empregado, ele tinha garantias até 2019, que ele deixou de ter em razão do decreto e da forma como houve a regulamentação da reforma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é um tema que a gente tem que discutir. Foi algo que veio no decreto, então é algo que pode ser mudado com mais facilidade até do que as alterações que dependem de lei. E a gente tem que estar atento a esses pormenores, a esses detalhes que não são tão detalhes quando você vai ver o reflexo na vida da família, né, do trabalhador que pode ter ficado doente, que veio a falecer, e a sua família ou ele, num momento de infortúnio, de algo que não era programável, ele fica desatendido, né? Então a gente tem muita coisa a se conversar, e eu acho que a gente ter um ambiente de diálogo é extremamente importante. A gente ter um ministério próprio, a gente ter o INSS dedicado a esses avanços, eu acho que traz, e aceitando rediscutir certas coisas, acho que é muito importante. Não é uma questão de certo e errado, é uma questão de que tipo de sociedade a gente quer ter, né? Que a gente vai deixar desatendido aquele trabalhador que ganha abaixo do salário mínimo, não porque optou, porque eu te garanto que o trabalhador, se pudesse, estava ganhando pelo menos o salário mínimo, né? Se ele está ganhando menos disso, não é porque ele quer, é porque as condições sociais talvez não estejam, principalmente pós-pandemia, tão assim fáceis para ele conseguir um trabalho, para ele manter uma carteira assinada com remuneração maior, né? Muitos dos nossos trabalhadores durante a pandemia, por problemas até das empresas que tiveram que se redescobrir dentro dessa nova logística, empresas que fecharam, né? A gente viu a mudança, muita gente trabalhando de casa, então a gente vê nos centros urbanos hoje, às vezes restaurante fechado, loja fechada, porque havia um movimento de alimentação todos os dias, que hoje em dia a gente já não tem mais, né? Então talvez o trabalhador que trabalhava todos os dias num restaurante, o restaurante para não fechar, ele diminuiu a carga horária dele, então, você vem um dia, você vem no outro dia, você não vai ter todo dia. Então, para não ter que mandar todo mundo embora, ele diminuiu, mas ele achou que estava atendendo, né? Que estava ajudando, e na verdade essa pessoa não tem mais nenhuma proteção social desde 2019. Ela está ali trabalhando carteira assinada e não tem mais, E aí, né? Então a gente. quando a gente analisa, por exemplo, a concessão de um auxílio-doença com aposentadoria por invalidez, por exemplo, você pega o impacto da RMI na concessão desse benefício. Sim. Aqui a gente vê bastante casos de eu prefiro manter o auxílio-doença porque a minha RMI é maior do que a aposentadoria por invalidez em alguns casos, né, com essa nova forma de cálculo. Sim. Então, você tem um segurado que fala, eu prefiro ficar na instabilidade do auxílio-doença, né, dependendo da análise da perícia médica, a gente sabe como é a perícia médica institucional, mas eu prefiro isso do que talvez um pouco mais da permanência da aposentadoria por causa dessa renda. Né? É o impacto social que a gente sofre bastante. E se você for olhar a pensão por morte, a pensão por morte do trabalhador que morre na ativa, que morre trabalhando e que não implementou requisito ao benefício, às vezes o benefício dela é 38%, 36% o valor da média dele, que já não era o último salário, né? Então, às vezes, você vai ter aí uma pensão que vai ficar limitada ao salário mínimo de uma pessoa que ganhava muito mais que isso, e de uma família que às vezes era a única renda, né? Então, assim, a gente tem... E essa questão aí não tem a ver, é só o cônjuge. Não, os filhos também são prejudicados nesse caso. Porque a alíquota é por dependente. A duração, tudo bem. O cônjuge tem tratamento diferenciado na questão da duração, da acumulação. Os filhos não têm esses prejuízos. Mas na questão do cálculo é igual. Né? E a gente está prejudicando não só o cônjuge, que talvez tenha condição de trabalhar, né? Que vai ter que, no meio do sofrimento da perda, ele vai ter que entrar no mercado de trabalho. Talvez não consiga isso de forma imediata, mas enfim. Só que a gente está desatendendo o menor, que não tem condições de trabalhar. A gente está desatendendo muitas vezes a pessoa com deficiência, que está tendo o benefício concedido sem avaliação disso, um benefício concedido sem o 100%, mesmo a lei garantindo, mas que às vezes não está sendo avaliado, né? Então a gente está
ou que demora muito para ser avaliada, a pensão é feita meio de forma automática para conceder, e daí isso acabou não entrando, né? Então a gente tem muita coisa aí para aprimorar. E é importante a gente ter esse ambiente de debate, de diálogo interinstitucional, a OAB, Procuradoria, INSS, Ministério, todo mundo ali dedicado a fazer a diferença para transformar o direito social, né? Para a gente ter mais garantias para o trabalhador brasileiro. O direito previdenciário, ele não pode ser olhado apenas como despesa, ele tem que ser avaliado em toda a sua questão social, né? E os reflexos que ele traz também para a economia. A gente tem cidades em alguns estados, no interior de alguns estados, que elas são mantidas basicamente pelas previdências, pela previdência, pelos benefícios dos rurais, pelos benefícios, né, do LOAS, porque às vezes pela condição daquela pessoa e no local, às vezes da seca, da impossibilidade do trabalho, o que mantém as pessoas lá é a previdência. Mas é porque contribuíram, é porque trabalharam, não é? Previdência não é assistência, previdência não é favor, previdência é direito adquirido mediante contribuição. Então o trabalhador brasileiro, ele merece o respeito aos seus direitos sociais. E é isso que a gente precisa conversar mais, né? Deixa eu ver, tem duas perguntas aqui. Primeira pergunta da doutora Cindy. Professora, as contribuições do jovem aprendiz meio período contam para carência? Primeiro que depende, tá? O que a gente tem que ver assim, não pode confundir o jovem aprendiz com o aluno aprendiz, né? Aquele que não tem contribuição, que recebeu a bolsa, que recebia in natura, enfim. Mas quando há contribuição, a gente vai ter que avaliar sempre, a partir de 2019, a questão do valor do salário mínimo. Isso tanto faz se é individual, se é facultativo, se é carteira assinada, tá? Vocês vão ter que tomar o cuidado do valor ali. Certo. Tem mais uma pergunta da Bruna. A demora excessiva na análise dos pedidos de revisão administrativa. Alguma sugestão do que pode ser feito, além de entrar com mandado de segurança, reclamação na ouvidoria, não está surtindo muito efeito? Então, a reclamação na ouvidoria é um pedido possível, mas com relação à fila, acaba que nem sempre é efetiva. Ontem a gente teve um diálogo bem importante com a Dirbank, que talvez traga bons frutos. A gente solicitou que os servidores que fazem o atendimento à advocacia nas OABs, nos guichês virtuais, até nos agendamentos das agências, que eles possam começar a cumprir os acórdãos do CRPS. Porque a gente sabe que não é só a revisão, mas também o cumprimento das decisões administrativas. E a gente teve uma sinalização bem positiva também, que talvez a gente tenha avanço nisso. A gente sabe que o cumprimento judicial, ele depende da CABDJ, né? A gente tem locais de cumprimento das decisões judiciais. Mas do CRPS, a gente não tem essa limitação. Então, a gente está tentando otimizar esses atendimentos. E o outro trabalho que a Comissão Nacional está tentando fazer também é que o advogado possa começar a emitir as senhas pelo balcão GovBR. A gente está analisando e tentando alinhar um convênio com o balcão. Isso não é pelo INSS, essa senha não é mais do INSS, ela é do Gov. E a gente quer que a advocacia possa emitir essas senhas dos seus escritórios, sem ter que ir até as agências, ter que tomar o tempo do servidor, porque daí a gente otimiza o trabalho de todo mundo, né? E consegue com segurança, com certificação digital, com dupla verificação, para a gente garantir a segurança do advogado também, que não vai ser utilizada a documentação dele para gerar isso sem o conhecimento dele. A gente consegue ir ampliando os serviços, melhorando o acesso e otimizando o trabalho de todo mundo. Acho que esse é o nosso objetivo conjunto ali, e é para isso que a gente está trabalhando, para que a gente consiga dar efetividade. Mas, assim, mandado de segurança, ouvidoria neste momento, a gente quer ampliar na questão do cumprimento do CRPS, uma vez o acórdão já emitido, está lá para cumprir, que a gente possa, nos atendimentos da advocacia, agendando ali que o servidor dê andamento nisso. E daí a questão das revisões, a gente ainda está dialogando para ver como é que a gente pode conseguir avançar. Tem mais um aqui.
Jonathan Correia, cabe revisão quando o INSS indeferiu o pedido antes do término do prazo de exigência? Sim. Cabe revisão para indeferimento, assim como cabe revisão para deferimento. Mas como eu falei no início, eu sugiro que nesses casos, como a revisão está demorando, vocês façam também o pedido de novo benefício, com uma preliminar dizendo, olha, já é lá de trás, ele tinha que ter me dado tempo, eu quero os atrasados da DERA anterior. Mas você faz a revisão também, ou você faz o recurso. Como eu falei, recurso e revisão, os dois são possíveis, vai depender do prazo aí. O recurso vai para o CRPS, a revisão fica no INSS. Só que se já, daí muitas vezes o melhor é que vá para o CRPS. Daí você faz o recurso e faz um novo pedido, porque daí você fica um na agência, um no CRPS. Só que se por acaso passou os 30 dias, faz a revisão e faz um novo pedido. E da revisão quando sair o resultado, Gisele, posso fazer recurso? Sim, pode fazer recurso. E esse é o legal do administrativo, a gente não se limita tanto quanto no judicial. Certo. Professora, a gente está à disposição da senhora, né? Aqui no chat, acredito que tenha mais algumas perguntas, a gente pediu para colocar até nos comentários para a gente conseguir ir acompanhando os questionamentos. Achei mais um aqui, da Patrícia. Muitas vezes as contribuições antigas abaixo do mínimo, do contribuinte individual e facultativo, abaixo do mínimo, não são indicadas para complementação. Como abaixo do mínimo no CNIS teria alguma razão? Acho que não está aparecendo no CNIS. O que aconteceu, tá? Foi em abril do ano passado que eles bagunçaram o CNIS que a gente acessa. O que aconteceu, tá? Explicar do que... A gente tem acesso ao CNIS extrato previdenciário, que é o que eles estão nos dando agora. E o CNIS que tem os indicadores nas competências é o CNIS cidadão. E o CNIS cidadão, o servidor tem acesso, e o CNIS cidadão ele aparece na tela do meu INSS. Só que quando você põe o PDF ali para ele imprimir, ele está gerando o extrato, ele não está gerando o CNIS cidadão. A gente já enviou várias vezes, desde abril, quando eles mudaram isso, a gente já enviou várias vezes ao INSS o pedido para essa avaliação, tá? Para essa troca, porque eles nem sabiam que tinha sido alterado pela DataPrev, tá? Só que a DataPrev ela botou o caminho para gerar um outro documento e não o que a gente tem acesso. Nem o que a gente quer o acesso, que é o CNIS cidadão. Então, a gente já pediu, a gente está em trabalho com o INSS para que a DataPrev restabeleça a impressão em PDF do CNIS cidadão e não do CNIS extrato, que é o que ele está nos dando. Mas se você precisar, ali na tela do meu INSS aparece, tá? Porque o que está na tela é o CNIS cidadão. O que gera em PDF aqui não é. Claro que daí, assim, a gente às vezes tem que pegar a tabelinha e ir comparando. Você vai ver o indicador do menor que o mínimo na sequência. Lá, sequência 1, sequência 2, lá no finalzinho tem um indicador menor que o mínimo. O que você não vai ver é no limite da competência. Então, uma vez que a sequência tenha, você vai no mês a mês ali e tenta encontrar. Claro que a ideia é que você não tenha que fazer isso manual. E a gente está ali conversando e pressionando o INSS para que ele faça essa correção. Mas a gente já identificou, isso aconteceu em abril do ano passado, quando o INSS criou a possibilidade de emissão da DARF dentro do meu INSS. Lembra que antes a gente tinha que entrar no site da Receita para gerar a DARF para complementação depois de 2019? Então, quando eles tentaram ajudar nessa parte, eles disponibilizaram a DARF lá, eles erraram o caminho para gerar esse documento. E dali em diante a gente vem falando e a coisa não está andando, mas a gente vai conseguir, tá? Eu não desisto. E a comissão está dedicada a isso. Então, saibam que a gente já identificou isso desde abril e está tentando corrigir. Mas o erro é esse aí. Tem bastante questionamentos, estamos aqui no horário à disposição da doutora, né? Então, quando a doutora quiser encerrar, a gente está à disposição. Houve alguns questionamentos relacionados aos seus cursos, professora, e aí eu gostaria que a senhora, né, apresentasse. São muitos cursos, acompanha a professora, eu sei que tem muitos. Recentemente tem um agora, né, que acabou de ser lançado. Gente, a gente tem um que está em relação ao processo administrativo, que inclusive é o tema, né, advocacia, processo administrativo previdenciário na prática. Ele está lá disponível no site notoriosaber.com.br, então www.notoriosaber.com.br. E ele está com 50% de desconto até o dia 5 de maio. Então, quem tiver interesse, entra lá e pode se inscrever.
É um curso comigo, com o Leandro e com a Amanda. E a ideia é a gente trazer esse detalhamento do processo administrativo para vocês. Então, vocês vão ver, a gente tem 3 módulos. O primeiro módulo com muito passo a passo, inclusive com aulas ao vivo, para a gente mostrar o sistema, mostrar como é que funciona. Segundo módulo, a respeito dos requerimentos, com modelo, inclusive, para facilitar. E no terceiro módulo, os recursos, a questão mais do CRPS, entender o que é o CRPS, como que funciona, os recursos, já o curso atualizado com as INs novas, as portarias novas e o regimento interno do CRPS novo também. Então, tudo atualizado para que vocês tenham também aula de tirar dúvida, a gente tem lá, é um curso bem legal. Para quem tiver interesse em aprimorar a questão da atuação administrativa, vale a pena, fica lá, fica à disposição de vocês. Perfeito. Podemos continuar com o que a professora Eu tenho mais, comentar? acho que a gente pode fazer mais uns 5 minutos ali para dar o tempo que a gente perdeu no meio ali da minha caída, né? E daí depois a gente Tá, pode encerrar. tá bom. Tem uma pergunta, Aparecida Ferreira. O benefício foi reativado e o valor dos atrasados foi depositado e bloqueado já no banco pelo INSS. O que fazer? Kenny, repete, tá onde isso? Eu acho que eu tive um caso parecido com esse. O benefício foi concedido, os valores atrasados foram depositados, acredito eu, aqui pela pergunta na via administrativa, mas aí quando foi receber, o valor estava bloqueado. Será que é porque demorou mais de 60 dias? Esse pode até ser. Eu tive um caso particular no escritório que aconteceu que o benefício foi concedido via judicial, aí quando liberou os atrasados, foi fazer um acerto financeiro e verificou-se a duplicidade no recebimento. E aí bloqueou já na origem mesmo, lá no INSS mesmo. Quando é nesse caso, assim, tipo, bloqueou porque ele entendeu que já tinha sido pago no judicial. Daí tem que ver ali realmente se já recebeu no lugar, não vai receber em outro em duplicidade, ou se receber no administrativo, o judicial vai descontar. Daí tem que lembrar do 1050, que se receber no administrativo, pode até descontar do cliente, mas não pode descontar dos honorários, né? Então tem que cuidar desse aí, porque foi uma grande vitória também. Agora, se o pagamento é devido, mas está bloqueado, pode ser porque a pessoa demorou para ir sacar. Porque às vezes a pessoa, sei lá, às vezes o cliente está viajando, às vezes o cliente ficou doente, ou teve qualquer problema, o cliente não sacou dentro de 60 dias, o benefício fica suspenso ali, devolve o valor para o INSS. Porque assim, se você já indicou, se o benefício está sendo pago há bastante tempo, você indicou uma conta sua, o depósito é em conta. Então o INSS, depois que ele depositou, ele não consegue tomar de volta. Mas quando é a conta benefício, e isso acontece quando o INSS abre o benefício, ele abre numa conta benefício que depois você pode até dizer que você quer receber no teu banco e parar de receber lá. Mas nessa conta benefício, se o dinheiro ficar lá mais do que 60 dias, o INSS, ele suspende e depois ele toma de volta o valor. E daí, para você liberar, você precisa fazer um procedimento de recebimento de valor não pago. E você faz isso pelo meu INSS do teu cliente. Isso está disponível no meu INSS. E você pode fazer também pelo INSS digital da advocacia. Você chega lá, você demonstra que né, pelo extrato, você já consegue demonstrar que não foi pago, que está cessado o benefício, ou que, enfim, ele está pagando o valor mensal para frente certo, mas que você não conseguiu acessar o valor de atrasados. E daí você pode ir lá e pedir a liberação através desse procedimento. O que a gente tem que cuidar? Às vezes, não é que o valor atrasado está cancelado, é que o valor atrasado é alto e está passando por auditoria, tá? Porque dependendo do valor, você tem a liberação daqui para frente, mas vamos supor que você ficou lá 2 anos discutindo, foi até o CRPS, passou 3, 4 anos discutindo no administrativo, e quando libera, deu 100 mil de atrasados. Esses 100 mil, como o valor é muito alto, eles não passam só pelo crivo de um servidor. Eles passam pela auditoria daquele valor, entendeu? Então, outro servidor tem que liberar o pagamento. Então, seria dupla conferência desse pagamento muito alto. Então, pode ser isso também. Daí você tem que verificar se é essa questão da auditoria ou se é uma questão de pagamento realmente suspenso ou cessado ou bloqueado porque ficou muito tempo parado. Nisso, você consegue observar pelo extrato, ou muitas vezes você vai na agência também ou pedindo a tela do PAB, que é o pagamento alternativo de benefício, o pagamento do complemento positivo, você pode entender melhor o que está acontecendo.
acontecendo. Claro que nesses casos, para dar um pouco mais de agilidade, é melhor marcar um atendimento, ir na agência, ou ir na OAB, ou ir no guichê virtual e fazer um atendimento para entender com o servidor o que está acontecendo com esse dinheiro. Se é o caso da auditoria, se é o caso realmente do cliente que demorou para sacar, se é o caso de um benefício que ele não sacou nada e que está cessado, enfim, entender o problema para você saber ali o que fazer em cada caso. Certo. A gente recebeu várias perguntas, porém eu quero pedir perdão para os colegas, mas nós temos um horário combinado com a professora Gisele, e eu quero aqui, em nome da Comissão de Direito Previdenciário, da Subseção de Poços de Caldas, agradecer mais uma vez, é uma honra inenarrável receber a professora numa live com a nossa comissão. Quero agradecer a todos os participantes, diretoria da OAB de Poços de Caldas, diretoria da comissão, aos alunos da Faculdade Anhanguera, aqui de Poços de Caldas, do curso de Direito, e, professora, reitero meu convite a conhecer Poços de Caldas e, quem sabe, consigamos um dia com que a professora venha a algum dos trabalhos da nossa comissão, que seria um grande prazer recebê-la. Então, em nome da comissão, na condição de presidente, eu agradeço muito a participação da professora junto conosco nessa noite tão produtiva para a subseção de Poços de Caldas, bem como para todos os colegas que acompanham essa live. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. A você e a toda a comissão, estendo também os meus parabéns ao trabalho, pelo que vocês têm feito, né, em favor da advocacia, em favor dos segurados também. Esse trabalho de cada um de nós, um trabalho voluntário feito pelas comissões, um trabalho a diversas mãos, né, com muito suor, com muita dedicação, faz a diferença. Vocês fazem a diferença, e os advogados que estão aqui com a gente também nos acompanhando, saibam que vocês mudam a vida de famílias, né? Vocês distribuem a cidadania, vocês fortalecem a sociedade. A gente muda o mundo a cada ação, a cada trabalho, e por isso o quão legal é a gente estar sempre em busca da excelência, da melhoria, estudando junto, trocando ideia, porque a gente vive uma reforma atrás da outra, a gente vive sempre desafios, seja de sistema, seja de direitos, e até de cálculo, porque advogado previdenciarista tem que entender de matemática também, tem que saber usar planilha, tem que saber usar sistema de cálculo, e a gente segue no desafio, mas a gente segue também nas oportunidades. A advocacia previdenciária é uma das que mais cresce na atuação, já é a terceira maior área de atuação da advocacia, já são o terceiro maior número de advogados que se identificam como previdenciaristas. Então, hoje em dia, ser previdenciarista já virou uma bandeira, um motivo de orgulho. Antes, muitos já, eu sou trabalhista, mas eu faço previdenciário. Eu sou civilista, mas eu faço previdenciário. Não, hoje a gente é previdenciarista mesmo, a gente está se especializando. As nossas comissões de previdenciário são, normalmente, se não a maior, a segunda maior de cada OAB, né? E a gente sai unindo para dominar o mundo, né? Então, assim, a gente está unido, sim, mas em favor do direito social, em favor das mudanças que a nossa sociedade precisa, para que o trabalhador brasileiro e a sua família esteja protegido. Então, parabéns para vocês, parabéns para a OAB, Poços de Caldas, parabéns para a comissão e por todo o trabalho que vocês têm feito, viu? Um beijo, até a próxima, contem comigo. Lembrem, ali tem o e-mail da comissão, quem tiver sugestão, quem tiver pedido, quem tiver reclamação, manda lá, que a gente está querendo, sim, trabalhar, e a gente está lá representando vocês. Lá não é a Gisele, não é o Bruno, não é o Thiago, não é só o Leandro, não é só a Julinda, somos todos representantes de vocês. Então, quando a gente está lá falando, a gente quer o melhor para vocês e a gente quer ouvir vocês também. Então, mandem as suas ideias, conversem com a gente, troquem ideias, conversem com as comissões, se inscrevam nas comissões estaduais, nas comissões das subseções, porque é assim que a gente vai fazendo a diferença. É unidos, conversando, debatendo, criando soluções que a gente vai conseguir as mudanças que a gente precisa. Certo? Muito obrigada, viu? O site é notoriosaber.com.br? Isso mesmo. O site dos cursos é notoriosaber.com.br. Tá certo, eu indico, né, sou aluno também lá, indico porque são cursos de grande valia para a advocacia previdenciária. A todos os participantes, professora doutora Gisele, mais uma vez, obrigado, boa noite a todos. Obrigada, beijo, até a próxima.